Madonna foi embora, já faz 2 semanas, ela não vai voltar e eu tenho que trabalhar, né? Bora trabalhar. Olá, meu nome é Thiago e nesse canal a gente fala sobre cultura pop e a escuridão inerente ao ser humano. No vídeo de hoje teremos o quadro A Hora da Hora, esse mesmo. O quadro em que eu respondo perguntas da minha querida, da minha tão amada audiência. Vocês merecem tudo, exceto algumas coisas. Eu recebi muitas perguntas sobre Sex and the City, X-Men, literatura gótica, justiça social e ela, a série do momento, Bebê Rena. Do momento, na verdade, que eu não sei se já passou, porque já faz 2 semanas que eu gravei esse vídeo. Estou falando do passado. Mas vamos falar de Bebê Rena. A pergunta que eu recebi sobre Bebê Rena veio da Natália. Ela perguntou o seguinte: por que Bebê Rena está com tanto hype? Bebê Rena é uma minissérie da Netflix que conta a história de um comediante, de um aspirante a comediante chamado Donnie, que trabalha num bar em Londres e que passa a ser perseguido e assediado por uma mulher de meia idade chamada Marta. À medida que os episódios vão se passando, a obsessão de Marta por Donnie vai ganhando proporções bem absurdas e a gente vai entendendo melhor esse protagonista, sua história e seus traumas. Eu não vou falar nenhum spoiler, mas saiba que tem muito mais nessa história do que essa simples premissa. E é difícil explicar por que essa série ganhou tanto hype sem revelar muita informação. Mas o ponto principal, na minha opinião, é o seguinte: a trama é inspirada numa história real, vivida pelo Richard Gedd, que é o criador da série, que é o roteirista de todos os episódios e que interpreta ele mesmo enquanto retrata a sua própria história e seus próprios traumas de uma forma muito crua e muito visceral. A série é muito boa, muito bem escrita, ela é contada de um jeito interessante, envolvente, ela merece todos os méritos. Mas, além desses méritos, existe uma certa mística em torno de Bebê Rena, pelo fato da trama ser inspirada em algo que realmente aconteceu. Isso se tornou uma parte muito importante do marketing, é assim que a série vem sendo vendida, e é assim que ela vem sendo coberta pela mídia especializada, como uma história real. Isso aqui realmente aconteceu. Mesmo que o próprio criador já tenha deixado claro algumas vezes que os fatos que acontecem no universo da série não são réplicas exatas do que rolou na vida real dele. Numa entrevista para Variety, o Richard Gedd falou o seguinte: emocionalmente é tudo 100% verdadeiro, se é que isso faz sentido. É tudo emprestado de casos que aconteceram comigo e de pessoas reais que eu conheci. Mas é claro que não se pode reproduzir a verdade exata, tanto por razões legais como artísticas. Faz sentido. Até porque, mesmo se ele tivesse a intenção de reproduzir exatamente o que aconteceu na vida dele da forma mais fidedigna possível, ele nem conseguiria fazer isso por uma série de motivos. Uma série da Netflix, um produto audiovisual, uma obra de arte, existe dentro de uma série de restrições orçamentárias, artísticas, logísticas e muito mais. Se eu quiser gravar de novo esse mesmo vídeo que eu tô gravando agora amanhã, eu não vou conseguir fazer igual. Se eu quiser repetir o mesmo café da manhã todos os dias, ele também não vai ser igual. A vida real não é replicável. E é por isso que, para escrever um roteiro, mesmo baseado em fatos reais, mesmo com todos os esforços possíveis para replicar ao máximo a vida real, você vai precisar de direcionamento, treinamento, conhecimento, estudo, etc. Sabendo disso, posso te apresentar o curso de roteirista da EBAC? Sim, eu acabei de fazer uma suave transição para um conteúdo publicitário. Ficou bom? No curso de roteirista da Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, você vai ter uma oportunidade incrível de aprender a contar as histórias mais fascinantes em diversos formatos, seja em filmes, séries ou games. São 48 módulos distribuídos em 2 meses, com mais de 40 horas de aulas online. Mas não só aulas online, tem tutorias individuais com especialistas da área que estão super inseridos no mercado, palestras e atividades online, muita prática e a possibilidade de construir um portfólio bem bonito para você trabalhar bem bonita por aí, escrevendo as histórias mais babadeiras possíveis. A EBAC também oferece diversas soluções financeiras para você pagar o seu curso. Dá para parcelar no crédito e no boleto, por exemplo. E com o meu cupom, Thiago Maio, você tem um descontão aí de R$200 em todos os cursos, mas ele tá válido por tempo limitado, então corre agora pro link que tá na descrição desse vídeo ou para esse QR Code aqui que tá aparecendo aí na sua tela. Vai lá e aproveita. Mas eu não terminei de falar de Bebê Rena não. O que eu tava falando era o seguinte: a vida real não é replicável. E sim, de acordo com Richard Gedd, ele e a equipe por trás de Bebê Rena fizeram mudanças suficientes nos acontecimentos da história real para que a trama que foi contada na tela da Netflix seja algo minimamente original, seja por motivos legais ou por motivos artísticos. Mas tá escrito na tela, né? Isso é uma história
real. E não é simplesmente um ator que tá interpretando a história real. É o ator que viveu aquela história, que escreveu aquela história. Uma versão dele mesmo, tá? Não tem nada inerentemente errado em nada disso. Mas quando você diz isso é uma história real, quando você coloca essa frase na frente de uma obra de arte, você tá adicionando uma camada de leitura em cima dela. O público vai ler aquilo de uma outra forma. Uma grande parte do prestígio de Bebê Rena vem dessa frase que aparece no comecinho do primeiro episódio, antes mesmo do título da série. Uma grande parte do prestígio de Bebê Rena vem justamente de tudo que circunda essa frase. Das escolhas que o escritor, que a equipe criativa, que a Netflix fez durante a produção dessa série e da forma como essa história foi empacotada pro público e pra mídia pra surfar nessa mística que tá ali por trás de uma história real. Isso realmente aconteceu. E aconteceu com essa pessoa que tá aparecendo na tela. Tudo parece mais real, mais verdadeiro, mais legítimo, mais genuíno por causa dessa mística. De repente, esse cara, Richard Gedd, não é só um roteirista, um cara que criou uma série de sucesso. Ele é o escritor corajoso que expôs as suas mais profundas vulnerabilidades para milhões de pessoas. Ele é um artista genuíno. E a Netflix também ganha muitos pontos de prestígio por ser justamente a plataforma que permite que essa arte verdadeira, essa arte genuína, seja exibida para milhões de pessoas assistirem. Na Netflix, você assiste a verdadeira arte. E por mim, tudo bem, não tem nada de necessariamente errado em nada disso. Mas por que eu tô trazendo essa discussão? Porque nos dias que se seguiram depois da estreia da série, uma parte da audiência, de certa forma incentivada por essa mística e pelo frenesi parasocial típico dos nossos tempos, passou a se dedicar intensamente a tentar descobrir quem era a Marta do mundo real. Teve até um perfil no Twitter que foi identificado como essa suposta verdadeira Marta, e isso alimentou uma série de teorias e especulações. O próprio Richard Gedd teve que vir a público pedir para as pessoas pararem de tentar descobrir quem é quem na história, porque, segundo ele disse repetidamente, não existe uma correlação direta entre os personagens da história e as pessoas da vida real. Mas ainda assim, Longe de mim insinuar alguma coisa. pouco mais de 2 semanas depois da estreia de Bebê Rena, o Daily Mail, que é um jornalzinho vagabundo, entrevistou uma mulher que dizia ser a Marta da vida real e que alegava durante a entrevista que ela era a verdadeira vítima e que ela estava sendo usada pelo Richard Gedd e pela Netflix pra... Dias depois, Supostamente. essa mulher passou a perseguir o jornalista que publicou a entrevista. Ou seja, tudo isso é muito normal. E na semana passada, o jornalista inglês Piers Morgan entrevistou, num programa de TV, uma mulher chamada Fiona Harvey, que alega ser a inspiração para a verdadeira Marta, e que nesse programa dobrou a aposta nas acusações contra o Richard Gedd e a Netflix. Meu ponto é fácil olhar para todas essas situações e pensar, Nossa, que povo doido. e de fato, sim, que povo doido. Mas também, sim, que jornalismo irresponsável. Mas é interessante pensar também que todas essas loucuras são o resultado bastante previsível de uma decisão específica, a de capitalizar o prestígio que surge quando você diz isso é uma história real. Isso é uma história real é uma frase que não abre muita margem para nuance. É uma frase que induz um significado específico. É fácil surfar no prestígio que surge com essa frase e depois argumentar que, eita, é que não era tão real assim quando o bagulho começa a dar merda. Isso é uma história real é uma ótima estratégia de marketing, mas a responsabilidade sobre as consequências de botar essa frase na tela cai sobre quem? Cai na puta que... Próxima pergunta. A próxima pergunta, quem me mandou foi o Arthur, lá no grupinho do Telegram dos apoiadores. Para mais informações sobre isso, acesse o link que está aparecendo aí na sua tela agora, se você quiser e estiver disposto, claro. A pergunta foi a seguinte: assistiu a queda da casa Usher? O que achou? O que você acha do Flanagan verso? Acho que essa pergunta é uma ótima oportunidade para eu falar algumas coisinhas interessantes. Eu só preciso de uma frase impactante para isso aqui render um corte para os outros sites. Então, deixa eu ver como é que eu falo. Eu vou falar o seguinte: a queda da casa Usher é mais gay do que parece. Ficou bom assim? Sim, eu tô falando da série mais recente do Mike Flanagan, que nem é tão recente assim. Ele é o cara responsável por A Maldição da Residência Hill, A Maldição da Mansão Bly e Deu a Louca no Padre Marcelo Rossi. Eu gosto muito das séries dele e eu gostei muito dessa também. Ela estreou no meio do ano passado, mas eu não tinha falado sobre ela por aqui ainda. Essa série é vagamente inspirada num conto do Edgar Allan Poe, que ele escreveu lá em 1840, mas ela incorpora também outros elementos de outras obras do mesmo autor. E o que eu mais gostei dessa série é que ela é
muito gay. E ser gay é tudo de bom. Mas não é simplesmente porque tem personagens LGBT na história. É um pouco mais do que isso. Primeiro porque a gente não vê ali uma abordagem condescendente sobre vivências LGBT. Basicamente, todos os personagens, quase todos os personagens dessa série, independente da sexualidade, são pessoas horríveis, sofridas, desprovidas de caráter e extremamente gostosas. Exceto pelas perucas horrorosas, mas até isso eu acho uma delícia. Eu acho que essa série tem um jeitinho um pouco mais anárquico de retratar sexualidades ou identidades sexuais. Ninguém é totalmente coitadinho ou totalmente monstruoso. É todo mundo deliciosamente complicado. Mas ainda assim, também não é bem disso que eu tô falando. Eu tô falando também do conto que inspirou a série e do próprio Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe é um dos principais nomes da literatura gótica do século XIX. Uma grande referência nesse estilo literário. E literatura gótica do século XIX é extremamente gay. Olha essa galera. Estavam literalmente todos no show da Madonna em Copacabana. Em espírito. Que delícia. Tava todo mundo batendo leque assim. Trá, 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 trá. As guerreiras Kyoshi de Jockstrap. Onde é que eu tava? Me perdi. Tá bom, vai, a gente tá falando de um gênero literário que é amplo, que é difícil de definir com poucas palavras, mas que com certa frequência lida com temas relacionados à sexualidade desviante e com figuras e seres tidos como aberrações. A gente também tá falando de um gênero literário que surge na Europa, num contexto histórico onde existe uma forte ansiedade relacionada ao outro, ao estrangeiro que vem do Oriente contaminar a família burguesa. Nossa, que estranho conceito que não é nada aplicável aos dias de hoje. Esse tipo de história já carrega em si temáticas e vivências bem reconhecíveis para a população LGBT. Mas eu não tô falando só de simbolismos, metáforas, alegorias e possíveis interpretações. Em 1872, o autor Sheridan Le Fou publicou um romance chamado Carmilla, que contava a história de uma vampira apaixonada por outra mulher. Que delícia. O livro foi tão influente que deu origem a todo um subgênero literário e cinematográfico chamado de vampirismo lésbico. Eu adoro! E autores como Matthew Lewis, William Thomas Beckford e Francis Latham eram de fato homossexuais ou algo do tipo. Tem gay em tudo que é lugar. Eles estavam todos no show da Madonna. E o Edgar Allan Poe não me engana não, viu? Isso é uma bichona. Quer dizer, eu não sei. Mas A Queda da Casa Usher, o conto original que inspirou a série de TV, tem umas passagens bem interessantes, como, por exemplo, a relação entre o narrador, que não tem nome, e o seu parceiro íntimo, cujos lábios são descritos como finos, pálidos e com uma curvatura extremamente bela. Finos, pálidos e belos? Desculpa, Edgar Allan Poe, mas finos e pálidos eu só consigo pensar em Sérgio Moro. Enfim. Então eu não vou falar que delícia pra esses lábios, eu vou falar o quê? Cada um com seus problemas. É claro que tudo isso pode ser também um reflexo de uma época em que demonstrações de afeto entre homens eram diferentes. Existe essa possibilidade, claro, mas não faltam estudiosos por aí que apontam para possíveis leituras gay na obra de Edgar Allan Poe. Não só em A Queda da Casa Usher, mas também em Assassinos da Rua Rogue. Como o autor já morreu, só resta pra gente especular, né? E me parece que essa adaptação do Mike Flanagan dialoga com essas especulações que foram surgindo nas últimas décadas. É uma série que faz questão de ter uma estética específica, de construir um mundo específico de uma maneira específica. É um mundo onde sexualidade é algo vibrante e colorido, na mesma medida em que é assustador e grotesco. Assim como a vida, deliciosamente complicada. A próxima pergunta que mandou foi o Leonardo. O Leonardo perguntou o seguinte: queria saber o que você está achando de X-Men 97. E se você acha que a saída do Bold Mail pode prejudicar a qualidade da segunda temporada? Bom, como é que eu respondo essa pergunta de uma forma que respeite, né? Que respeite a profundidade dela? Como é que eu formulo uma resposta que seja complexa, profunda, que abranja todas as camadas de profundidades que uma pergunta como essa demanda? A minha resposta pra isso é o seguinte: X-Men 97 é literalmente a melhor coisa que aconteceu na história humana. Eu sou muito racional nos meus posicionamentos. Mas vamos falar sobre o criador da série, o Bold Mail. Bold Mail é o cara que criou X-Men 97, que é uma continuação da animação dos anos 90, que não foi ele que criou, sobre esse time de bissexuais com roupas extravagantes que a gente ama tanto. O Bold Mail foi o showrunner da primeira temporada, foi ele quem desenhou o arco narrativo da temporada inteira, e foi ele quem fez a Bíblia da série. A Bíblia? Sim. A Bíblia, mas é outra Bíblia. A Bíblia de uma série é uma espécie de guia de estrutura narrativa, de
tom, de construção de universo. É o documento que serve de base para outros roteiristas, para que eles escrevam os episódios e desenvolvam as histórias dentro de um molde que é definido por esse showrunner. O objetivo é que a série inteira, mesmo sendo escrita por diferentes roteiristas, pareça uma coisa só, que ela pareça coesa e não uma salada de histórias desencontradas. Uma parte muito grande do mérito de X-Men 97 tá assim na mão do Paul DeMaio, que é um criador muito competente, que soube construir uma história de X-Men que parece uma história de X-Men, que tem um entendimento muito interessante sobre esses personagens e sobre o mundo onde eles vivem, sobre o tom das histórias dos X-Men, que aborda questões políticas dentro desse mundo de uma forma interessante, complexa e rica, sem deixar de ser divertido. E aí o que aconteceu é que muitos fãs ficaram apreensivos quando descobriram que o Paul DeMaio tinha sido demitido da Disney antes mesmo de X-Men 97 estrear. E ninguém sabe direito o motivo da demissão, tem umas histórias bem esquisitas que circulam por aí, inclusive em outras séries de TV que ele trabalhou. Uma das teorias envolve o fato do roteirista ter um perfil no OnlyFans. Nada foi confirmado, na verdade, nem ele falou, nem ninguém da Disney contou nenhuma história específica. De qualquer forma, o medo é que, caso o X-Men 97 tenha uma segunda temporada, o que é bem possível que aconteça, a série fique ruim, sem a contribuição desse criador. Em resposta a essas preocupações, o próprio Paul DeMaio fez uma thread imensa lá no Twitter, deixando bem claro que sim, ele é responsável por várias coisas em X-Men 97, mas ele não é o único responsável. Ele diz que os méritos da série devem ser distribuídos entre os vários outros profissionais criativos que trabalharam nela. Não só entre todos os profissionais que trabalharam na série especificamente, mas da galera que veio antes. Os vários profissionais criativos envolvidos na criação dos próprios X-Men nos quadrinhos e os roteiristas da série original dos anos 90. Ele agradece muito a esses roteiristas, inclusive. Ele mostra nessa série que existe um time de dezenas de pessoas que são responsáveis pelo sucesso dessa série. Isso me lembra um vídeo que eu vi por aí. Então, eu não faço a menor ideia do que vai ser do futuro de X-Men 97. No momento, eu tô só feliz que esses 10 episódios existem e que eles estão aí disponíveis pra gente assistir. Se os próximos vão ser bons, ruins, medianos, qualquer coisa, apenas o futuro dirá. Essa não foi a única pergunta que eu recebi sobre X-Men, mas vamos por partes. Opa, vim interromper aqui rapidinho de outro lugar no espaço-tempo, porque esse aqui seria o momento do vídeo em que eu faria uma chamada pro Apoia-se do canal. Eu falaria várias coisas pra tentar te convencer a apoiar esse projeto, mas estamos num momento bem difícil no nosso país, em especial no Rio Grande do Sul, onde a população tá sofrendo muito com os desastres climáticos. Desastres esses que todos os especialistas sabiam que ia acontecer, mas... enfim, tem muita gente falando merda, tem muita gente espalhando mentira, mas tem muita gente se mobilizando, se solidarizando. O governo federal tá tomando uma série de medidas, os Correios estão levando doações de todo o país pra lá, muita coisa tá acontecendo. Apesar disso, tem muita gente precisando de ajuda e vai continuar precisando também. Então eu decidi usar esse espaço para convidar você a doar qualquer quantia para organizações sérias, para movimentos sociais, iniciativas solidárias, em especial as que estão comprometidas com populações vulneráveis. Na descrição desse vídeo tem uma lista com algumas organizações que eu acredito que merecem o seu Pix, se você tiver condições. Não são as únicas, tem várias outras por aí. Essas são apenas algumas iniciativas que eu pessoalmente acompanho mais de perto. Você pode doar a quantia que se adapta melhor às suas condições, e é importante também, além de doar, acompanhar de perto o trabalho, se envolver com algumas dessas organizações, se for possível para você, para que a gente consiga organizar algum tipo de resistência contra o desmonte de políticas ambientais e em favor de uma transição climática mais justa para todo mundo. Esse tipo de desastre não é o primeiro, não é o único e não vai ser o último das nossas vidas, infelizmente. A gente vai precisar, mais do que nunca, enquanto sociedade, exigir e pautar medidas de justiça climática. Eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo alguns textos pra gente ir se informando melhor sobre esses assuntos. Enfim, o recado era esse, vamos voltar pro vídeo. A próxima pergunta eu recebi lá no YouTube mesmo, lá na abinha de comunidade. E ela veio de uma pessoa chamada Taylor. É você, querida? Ele perguntou o seguinte: Sex and the City envelheceu mal? Sex and the City envelheceu mal? Eu tenho problemas com essa pergunta, com esse tipo de pergunta. Especificamente com essa ideia de envelhecer bem ou envelhecer mal. Eu venho evitando usar esses termos ultimamente. Por quê? Se um filme, ou uma série, ou um livro, ou qualquer coisa envelhecem mal, qual que é o parâmetro para envelhecer bem? Eu suspeito que quando se diz que algo envelheceu bem, é porque, em certa medida, aquilo parece jovem. Produtos ficcionais e pessoas. Ou que aquele filme ou aquela série passaria como algo produzido hoje. Eu acho que tá mais ou menos por aí. Mas por que a gente precisa que tudo seja contemporâneo? Ou
pareça contemporâneo? Ou ainda, por que as coisas envelhecem rápido? Ou por que elas parecem envelhecer rápido? A meu ver, um produto cultural não precisa ser igual uma geladeira ou uma roupa de fast fashion, que em algum momento precisa ser descartada para abrir espaço para uma coisa nova. Mas é interessante pensar que esse discurso, né, de obsolescência programada vem sendo aplicado cada vez mais a qualquer coisa que é produzida há mais de 10, 15, 20 anos. É aquele sentimento de que não precisamos mais de Sex and the City, aquela série velha que ficou no passado. Precisamos do reboot politicamente atualizado. Tome. E aí a gente corre o risco de entrar numa abordagem muito utilitarista sobre cinema, TV, sobre arte de uma forma geral. A série, o filme, qualquer coisa, precisa ter uma função, igual uma geladeira. E aí, quando ela não serve mais, a gente compra outra. Não é meio esquisito quando a gente coloca nesses termos? Porque pra mim é assim que parece. E isso não sou eu dizendo que Sex and the City tá livre de críticas. Completamente diferente. Mas sim que Sex and the City é um produto do seu tempo. E eu poderia acabar meu argumento por aqui. Sex and the City é um produto de seu tempo. Existem maneiras de apreciar essa série em 2024. Mas se você me conhece, você sabe que eu não vou parar por aqui, certo? Eu espero que você me conheça. Numa outra linha argumentativa, é comum ouvir a seguinte historinha: não devemos avaliar uma série de 20 anos atrás com os olhos de hoje, porque isso seria anacronismo. Aplausos, você foi muito inteligente agora. Mas olha só, se eu não posso avaliar uma série de 20 anos atrás com os olhos de hoje, é pra eu avaliar com quais olhos? Porque eu não tenho nenhum olho dos anos 90 guardado na minha gaveta, pelo menos não desde a minha última mudança. Eu acho que esse tipo de argumento, embora tenha um certo sentido, ele tem uma lógica interna falha. Por quê? Porque a arte, de uma forma geral, não é simplesmente o produto do seu tempo. O tempo, Sueli, não produz nada. Quem produz são as pessoas, dentro de um tempo histórico, inseridas no lugar, dentro de um modo de produção, etc, etc, etc. O tempo, Sueli, ele não é homogêneo pra todo mundo que vive dentro do mesmo tempo. Você que tá aí na sua casa tem o mesmo pensamento do seu vizinho? Óbvio que não. Se você e o seu vizinho forem produzir uma série de TV, vai sair coisas diferentes, entendeu? Se você escrever uma série de TV, vai ser uma coisa. Se o Elon Musk decidir escrever uma série de TV, dá até medo falar isso em voz alta, vai ser uma outra coisa, que vai ser diferente de você, que vai ser diferente do que você fizer, vai atender a outros interesses, vai satisfazer outras ansiedades, ou construir outras ansiedades. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Sex and the City. Pra que Sex and the City exista, muito dinheiro e muitos recursos foram direcionados pra produção dessa série. Dinheiro e recursos que poderiam ter ido pra outros lugares, pra outras pessoas, pra outras produções. Alguém, um grupo de pessoas, decidiu escrever, produzir, financiar e exibir Sex and the City da forma como Sex and the City foi escrita, produzida, financiada e exibida. Existe, além do genuíno interesse artístico e do espírito do tempo, uma lógica de interesses mercadológicos por trás de uma série como Sex and the City, assim como qualquer outra. Analisar criticamente uma obra de 20 anos atrás, seja por causa dos valores morais que estão sendo retratados nela, ou por qualquer outro motivo, é apenas isso, uma análise crítica. Essa análise pode ser boa, pode ser ruim, pode ser honesta, pode ser desonesta, pode ser uma merda, mas não é anacronismo, é uma análise crítica, você pode analisar criticamente qualquer coisa. Além disso, corre-se o risco também da gente cair numa falácia de que críticas feministas, críticas sociais, críticas sobre perspectivas racializadas são fenômenos recentes. E não são. Aliás, os estudos feministas sobre cinema, nos moldes como a gente conhece eles hoje, têm origem nos anos 70. Esse livro aqui, ó, Popcorn Venus, que faz uma análise de personagens mulheres no cinema durante toda a primeira metade do século XX, ele é de 1973. O feminismo não foi inventado no BuzzFeed em 2015. O feminismo é um pouco mais antigo. A Bell Hooks escreveu sobre raça, gênero e cinema durante toda a década de 80 e 90 e depois também. E eu sinto informar, mas existiu todo tipo de crítica feminista sobre Sex and the City enquanto a série estava sendo exibida. Em 2009, apenas 5 anos depois do último episódio da série ter sido exibida e 1 ano depois do segundo filme, a crítica Andrea Press escreveu o seguinte: Sex and the City focava primariamente na vida pessoal e sexual de 4 mulheres na cidade de Nova York. Embora todas tenham suas carreiras de sucesso, a série combinava o reconhecimento da importância da independência das mulheres com um foco muito tradicionalista na busca do homem certo. Essa ênfase é tão forte que prejudica a forma como as carreiras das mulheres reforçam o apoio delas e do programa aos valores da segunda onda do feminismo. Eu escolhi essa citação especificamente porque eu acho que ela dialoga muito bem com algumas das críticas mais contemporâneas a Sex and the City. Mas dá pra voltar um pouquinho mais no tempo também. Em 2005,
a pesquisadora Noelle Carroll escreveu o seguinte: não é por acaso que Sex and the City esteja tão entrelaçada com o consumismo. Afinal, ao abordar principalmente encontros amorosos, a trama inevitavelmente se relaciona com o consumo na cidade. Sem esses encontros, a economia de Manhattan sofreria um grande golpe. Então existia também esse olhar crítico com essa conexão que Sex and the City cria entre feminismo, entre empoderamento, feminismo e consumo, como se as duas coisas fossem inerentemente conectadas. Muita gente critica isso hoje e já tinha gente criticando isso lá atrás também. Com isso, eu estou dizendo que você deve odiar Sex and the City? Claro que não, né, gente? Você faz o que você quiser. Eu só achei que seria legal falar isso porque eu vejo que muitas vezes a gente confunde o simples exercício de análise crítica, crítica midiática, de observar criticamente um produto midiático com um cancelamento ou problematização. E análise crítica não precisa ser um pretexto pra gente destruir uma coisa pra dar lugar a outra. Você não precisa necessariamente jogar nada fora, nem a sua geladeira, nem a Carrie. A próxima pergunta é, adivinha, é sobre X-Men. O que você acha da ilha de Genosha? Você não acha que, ao invés dos X-Men se esconderem em uma ilha, eles não deveriam estar lutando pra conquistar lugares dentro da sociedade? Pera, vamos por partes. A primeira coisa que a gente precisa entender sobre Genosha é que ela não existe. Nem os X-Men. Uau! Mas peraí, entenda o que eu quero dizer. X-Men, olha que bonitinho. Olha como eles são tudo. Alguém escreveu esses personagens. Alguém posicionou esses personagens em determinados lugares e em determinadas situações. Por quê? Com qual objetivo? A ilha de Genosha aparece em X-Men 97 inicialmente como um lugar utópico. Um lugar quase paradisíaco. Um lugar onde os mutantes, um grupo de pessoas perseguidas e marginalizadas fora daquela ilha, podem viver livremente dentro dela. Nos quadrinhos originais, Genosha aparece em épocas diferentes, de formas diferentes. Tudo começa em 1998, nesse gibi aqui. E nessa história, a ilha aparece como um lugar muito rico, muito desenvolvido, mas que, claro, enriqueceu escravizando povos considerados menos humanos. Nesse caso específico, os mutantes. Nossa, que conceito novo e totalmente deslocado da realidade atual. A ideia do Chris Claremont, o roteirista, era traçar um paralelo com o apartheid da África do Sul, onde pessoas negras eram consideradas legalmente e institucionalmente como cidadãos de segunda classe. Então, nesse primeiro momento, o que a gente vê é uma utopia desenvolvimentista que investe bastante em propaganda para que o resto do mundo veja esse país como a nação do futuro e para esconder que toda essa riqueza e todos esses discursos sobre liberdade são fruto de exploração, segregação e muitas coisas horríveis. Eu acho que isso me lembra alguma coisa. Alguns anos depois, ainda nos quadrinhos, o Magneto toma controle da ilha e depois de muitos conflitos e alguns anos é que esse lugar aparece como essa utopia mutante que a gente vê em X-Men 97. E aí, dentro dessa nova situação, novos paralelos podem surgir quando a gente confronta esses eventos ficcionais com os conflitos do mundo real, se é que vocês me entendem. Sabendo disso, a pergunta que eu recebi foi: você não acha que ao invés dos X-Men se esconderem numa ilha, eles não deveriam estar lutando para conquistar lugares dentro da sociedade? E eu acho que essa é a pergunta de $1 milhão. Não só no que diz respeito a X-Men, mas há vários conflitos e disputas territoriais ao redor do mundo real. Quando você diz que os X-Men deveriam estar lutando para conquistar lugares dentro da sociedade, o que você considera como sociedade? É o mundo civilizado ocidental? Você usaria esse argumento para falar de terras quilombolas ou de comunidades indígenas? Você acha que diferentes modos de vida, produção e existência devem obrigatoriamente serem assimilados pela sociedade civilizada? A luta é por assimilação ou para construir novos modos de viver? Eu não tenho resposta não, tá? Pra você ficar aí pensando. Voltando pra X-Men e pro mundo narrativo de uma forma geral, eu acho que em vez da gente idealizar cenários ficcionais em que os mutantes, ou seja lá o que, devem ou não agir de uma determinada maneira, não é mais interessante pensar que tipo de questões e reflexões aqueles cenários ficcionais propõem? Será que não é mais sobre perguntas do que sobre respostas? Não sei, fica a pergunta. E falando em pergunta, próxima pergunta. Por que as pessoas só acham legal? Por que as pessoas só acham legal ser antissistema na ficção? Tipo Jogos Vorazes, Star Wars, etc. Porque ser antissistema não é uma roupa que você veste e aí acabou o sistema. Porque o que a gente chama de o sistema não é um bicho muito feio que você toca fogo e aí resolve o problema. Filmes como Star Wars e Jogos Vorazes usam códigos reconhecíveis para comunicar para a audiência quem é o vilão e por que ele precisa ser derrotado. É mais fácil torcer pro
Neo do que pra essas máquinas sem rosto. É mais fácil torcer pra Jennifer Lawrence do que pro Raul Cortez. Nada contra Raul Cortez. Mesmo nos casos em que a trama é um pouquinho mais complexa, existem nela ações claras que precisam ser feitas, decisões objetivas que precisam ser tomadas. Mas ainda assim, o que a gente tá assistindo nos filmes não é a vida real, óbvio. É um roteiro que precisa seguir um certo molde, que precisa ter uma certa estrutura, que precisa ter começo, meio e fim. A vida real não é dividida em arcos, ela não é organizável em trilogias com 2 horas e meia cada filme. Em Star Wars, Luke Skywalker precisa destruir a Estrela da Morte, e aí ele vai lá e destrói. Em O Senhor dos Anéis, o anel precisa ser jogado no fogo da montanha. Aí eles vão lá, jogam, depois eles se beijam e se casam. Na minha cabeça foi assim. O exército de seres monstruosos precisa ser derrotado. No mundo real, a gente não tem códigos tão claros assim. E mesmo entre um grupo de pessoas que tem uma ideia muito clara sobre quem ou o que precisa ser derrotado, vai existir todo tipo de discordância sobre o curso de ação mais eficiente para vencer a batalha. E não é uma batalha só, né? No mundo. É um galinheiro inteiro. Fora isso, a gente tá o tempo todo tentando minimamente entender os códigos, decifrar os códigos, construir novos códigos e disputar narrativas. Ainda por cima sobreviver nesse processo, pagar conta, cuidar dos filhos, cuidar do gato. É uma trabalheira danada, menina. Ai, meu Deus. Não é simplesmente uma batalha do bem contra o mal. Meio que não é. É sobre construir um mundo mais justo, um mundo melhor? Sim, no meio de uma infinidade de contradições e interesses conflitantes. Além disso, tem uma parte mais intimista do problema. Para a gente ser genuinamente antissistema, se é que isso existe, isso demanda também trabalho, estudo e o confronto com partes muito desconfortáveis de nós mesmos e do mundo à nossa volta, das pessoas que estão à nossa volta. Digamos que você e eu concordamos que a gente vive num mundo injusto e que precisa ser superado. Sabemos disso, temos consciência disso, lemos, nós dois, todos os livros que precisam ser lidos, assistimos todos os vídeos da Rita Von Hunt e estamos ao lado de Erika Hilton no bom e no ruim. Eu não tô lelelei, mas quer você queira ou não, nós ainda estamos inseridos dentro desse sistema que tá impregnado em tudo à nossa volta. Por mais desconstruída que a gente seja, a gente não tá livre das contradições do sistema. A gente vai reproduzir em diferentes proporções várias coisas meio ruins aí nas nossas falas e nas nossas atitudes. Tanto eu, quanto você, quanto o nerdola que não entende Star Wars. Cada um dentro da sua realidade e da sua esfera de poder. Ser antissistema, se é que dá pra colocar nesses termos, é entender também de que forma a gente, dentro das nossas próprias esferas de poder, também tá reproduzindo a ideologia do sistema. A gente reproduz a ideologia do sistema, querendo ou não, acidentalmente ou não. E eu não tô falando isso como um ser iluminado, livre de armadilhas ideológicas. Eu não tô livre de nada, eu sou apenas um gay. Eu venho dizendo isso há anos e ninguém me escuta. A única coisa que eu tô falando aqui é que dá trabalho. E é trabalho que não acaba nunca. E eu tô cansado. Opa,
Ai, meu Deus, achei que eu tinha acabado o vídeo já, não acabei não. Já deixei o recadinho do Apoia-se lá no meio do vídeo, você viu, né? E eu espero que você tenha ido lá apoiar o meu trabalho. Você acha que é fácil fazer videozinho? Não é fácil não. Mas caso você não tenha condições de me apoiar, e eu entendo, a gente vive num país que é puxado mesmo. Uma maneira muito legal e muito eficiente de ajudar o meu trabalho é simplesmente engajando com o vídeo, seja com o seu like, seja compartilhando esse vídeo com o maior número de pessoas que você conseguir, divulgando o link aí nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, no seu grupo aí da sua turma de odontologia aí que você se formou 50 anos atrás. Manda lá o link no grupo. Eu sei que você não fala mais com ninguém daquele grupo, que você não quer nem olhar na cara daquelas pessoas, mas você vai aparecer lá e você vai divulgar o link. Por que você vai fazer isso? Por que você faria isso? Porque você é uma pessoa linda, quer ajudar o trabalho de um criador aí de conteúdo que tá aí na luta, trabalhando, dedicado. Se você quiser simplesmente ajudar com apenas uma palavra, eu diria que você poderia simplesmente deixar um comentário aqui no vídeo. Ajuda muito, sério. Toda vez que tem muito comentário nos vídeos, o vídeo vai subindo assim no ranking, vai aparecendo cada vez mais no feed das pessoas. Então só deixar um comentário aqui no vídeo já ajuda e muito. Então, para facilitar para vocês, eu vou fazer o que eu sempre faço, que é dizer o que você vai deixar aqui no comentário. É uma palavra só. Eu vou falar uma palavra e é essa palavra que você vai deixar no comentário do vídeo. E isso ainda tem um bônus, que é que toda vez que eu olhar pro comentário do vídeo e ver essa palavra, significa que você viu o vídeo até o final. E é muito chique assistir o vídeo até o final, tá? É pra poucas, é pra poucas. Então a palavra que eu vou falar aqui pra você deixar no vídeo, respeito. Porque respeito é fundamental. Respeito é tudo. Então, deixa aí essa palavra. Nossa, eu vou me sentir tão respeitado quando eu chegar no vídeo e tiver todo mundo me respeitando. É isso que eu preciso. Respeito e dinheiro. E justiça. Mas justiça a gente guarda pra um outro vídeo, que aí eu digo pra vocês falarem justiça e vocês comentam lá. Se vocês quiserem comentar justiça também, pode ser. Vocês que sabem. Comentando qualquer coisa, pra mim tá bom. Acho que é isso, gente. Tô preparando mais vídeo aí. Esse mês tem vídeo de novo. Dessa vez é de verdade, tá? Eu tô prometendo. E é uma promessa que será cumprida. Até daqui a 2 semanas aí, mais ou menos. Um beijo!